O nosso som, né? A gente está sem microfone, mas vamos lá que nós vamos chegar até o fim. Não é? Afinal de contas, né? Eu não pretendo cantar hoje, à noite, depois da aula. Karaokê caiu da moda, né? Graças a Deus. Mas eu queria muito perguntar para vocês se estão gostando da história. As histórias são as confissões de Brás Cubas. Brás Cubas o que é? A melhor definição para Brás Cubas que você poderia fazer é uma palavra estrangeira, francesa, que é o fainéant. Fainéant. O fainéant é aquele sujeito que não faz nada. Fainéant, em francês, significa faz nada. O fainéant é a palavra francesa para personalidades como Brás Cubas. O que é um fainéant? Um fainéant é tipicamente a personagem machadiana, né? Porque ele é quase tipicamente, mas é muito comum em Machado de Assis, que é aquele sujeito que tem uma vida mais ou menos garantida, pertence à aristocracia carioca. O Machado de Assis só sabe lidar com personagens cariocas, só 100%. Ele não acho que nunca saiu do estado do Rio de Janeiro na sua vida, talvez ele para São Paulo alguma vez na vida, uma vez ou outra, mas ele não é um ser do mundo, ele nunca viajou para o exterior, ele sabia línguas estrangeiras pelos livros, sabia das coisas do estrangeiro pelos livros, ele não era alguém que conhecesse o mundo. E o Machado, né, esse Brás Cubas é um fainéant, é um sujeito que nós não temos uma certa simpatia por ele. Não, ele não é uma pessoa que nos inspire nenhuma ojeriza, né? Ele é um sujeito, agora que já está morto, de uma sinceridade acachapante, conta tudo sobre a sua própria vida, não tem nenhum constrangimento, não joga mais para a torcida, não usa nenhuma máscara social, é capaz de ter completa sinceridade sobre a sua própria vida, e está nos contando, então, uma série de acontecimentos, né, que foram aí decorrendo ao longo da sua pequena vida, afinal não durou muito. Obrigado, filho. E está nos contando isso, e o que nós sabemos sobre ele já é que ele é um adolescente problema, o pai o exporta para Portugal, por uns tempos, né, não é isso? Ele em Portugal faz um curso universitário igual a esse que nós fazemos aqui, exatamente igual, portanto não tem muita novidade nisso, né? Não aprendeu absolutamente nada, passou todo o curso universitário tomando cerveja. Lá em Portugal certamente deve ter sido ginginha ou vinho, né? E não cerveja, e voltou aqui, encontrou a mãe moribunda, sofreu a perda da mãe, vai se refugiar num sítio que a família tem na Tijuca, do tempo em que a Tijuca certamente era um lugar ermo, e na Tijuca então ele conhece uma moça que é filha de uma vizinha chamada Eunice, né? Não, Eugênia. A Eugênia, pela qual nasce entre os dois nasce uma certa simpatia mútua, o início de um romance. Esse romance não se desdobra, porque a moça estava em condição social muito diferente da dele. Ele resolve então aceitar um plano que o pai montou, de casar com uma moça que ele nunca tinha visto na vida, chamada Virgília, que ele nunca tinha visto na vida até então, e aproveitando que o pai dela era um político importante, que iria então lhe conseguir uma vaga de deputado, tipicamente um projeto da aristocracia carioca do século XIX. O sujeito nasceu numa família de bem, não trabalhará na vida, fará um curso universitário apenas para ter um diploma, e irá viver de alguma sinecura pública, ou como deputado, ou como ministro, ou como associado a qualquer instituição do governo imperial, né? Um governo imperial caracteriza-se pela proteção da nobreza. É preciso que os nobres... Veja, como nós não vivemos mais nesse mundo, certos aspectos dessa história nos parecem um pouco estranhos, né? Mas quando você começa a ler o Machado de Assis, você começa a inteirar-se nesse mundo, vai achando normal tudo, né? Você vai se sentindo como vivente nessa época. Lima Barreto a mesma coisa, você vai acabando de compreender como funcionava essa mentalidade que a época tinha, e você não estranha mais que as personagens machadianas não trabalhem. De fato, a maioria não trabalha mesmo. E o nosso candidato a deputado fracassa porque aparece o Lobo Neves, Damião Lobo Neves, que rouba-lhe a mulher, a noiva, e rouba-lhe a candidatura. E ele então volta à sua vida sem grandes emoções, não é isso?
entanto, transformando-se mais tarde em amante da moça com quem ele deveria ter casado. Um amante até muito audacioso, numa cidade pequena como devia ser o Rio de Janeiro naquela época, tendo um caso lá mais ou menos público, né? Porque afinal, né, eles tinham lá um ninho de amor, para usar uma expressão assim de antigamente. Né? Aparece também na vida novamente de Brás Cubas, o seu velho amigo Quincas Borba, esse que depois merecerá o romance inteiro para si, que é completamente diferente do que era como criança, empobrecido, mulambento, escangalhado, né? Completamente roto, e que ainda por cima rouba ali o relógio. Não é? Não é isso? Não é? Essa é a ideia, não é? E a família, a irmã, ele só tem uma irmã, que é a Sabina faz de tudo para tentar arrumar uma mulher para o irmão, e a Sabina, então, não sabe que aquele romance adúltero e secreto que há entre a Virgília e o Brás Cubas está no seu ponto máximo, tendo ela até mesmo engravidado, fazendo aí o Brás Cubas as fantasias de que aquele seria seu filho e que ele teria finalmente aí conseguido alguma coisa na vida. Quando nós fomos tomar café, tínhamos deixado o Brás Cubas aqui radiante com a perspectiva da paternidade, não foi? Então estamos, filha, com maior surpresa ainda, não é? Com maior surpresa ainda, Brás Cubas recebeu carta de Quincas Borba, devolvendo um relógio igual ao roubado e propondo-lhe encontro para apresentar-lhe seu sistema filosófico humanitismo, ou humanitas. Quincas Borba havia recebido herança de Minas e estava novamente bem de vida. Outra coisa importante nessa época, as ligações enormes que havia entre o Rio de Janeiro e Minas. Minas é um estado sem mar, portanto havia ali uma ligação enorme entre Minas, é um estado velho, né? Não é? Apesar de que o garimpo mineiro, o ciclo de ouro do mineiro começou com garimpeiros curitibanos, quando aqui se esgotou o ciclo do ouro, que era de aluvião, aqui o ouro era de aluvião. Esses garimpeiros que não tinham mais viabilidade aqui, foram para Minas e lá fizeram o ciclo de ouro de Minas, que começa em 1693, se eu não me engano. E Minas ficou muito rica, muito cedo. E o Paraná não, né? Quando o Paraná, em 1853, transformou-se em província, o Paraná tinha meia dúzia de cidades, o resto era uma floresta. Tinha os campos de Guarapuava, onde não havia floresta, os campos de Curitiba, onde não havia floresta, e o resto era uma floresta só, o oeste e o norte. O Paraná, portanto, era um estado insignificante nessa época aqui, tirando Curitiba, tirando Paranaguá e tirando a Lapa, não tinha nada no Paraná, nada que interessasse. Tinha também em Castro, uma cidadezinha. Guarapuava é o caminho das tropas, né? Guarapuava tinha lá alguma povoação, o resto não existia. E em 1853, não é? Minas, nessa altura, já era um estado muito poderoso, por causa do ciclo da mineração, já havia enriquecido muito, e havia muita ligação entre a aristocracia mineira e a aristocracia carioca. E a aristocracia mineira era mais ou menos parasitária da corte. Os mineiros têm uma capacidade incrivelmente habilidosa de se transformarem em usufruidores do Estado. Não tem nenhum país, nenhum Estado do Brasil tão habilidoso nisso quanto em Minas Gerais. É isso? Então há essas ligações naturais entre Minas e o Rio. Não é? Em São Paulo há muito pouca coisa, porque São Paulo ainda não cresceu. São Paulo crescerá muito mais. Havia as famílias quatrocentonas, já existiam lá, mas São Paulo não tinha ainda a burguesia, porque ainda não tinham vindo os imigrantes italianos. São Paulo transforma-se num colosso com os imigrantes italianos. É preciso que se diga isso com toda a verdade, porque São Paulo foi o estado que mais imigrantes recebeu, mais do que o Rio Grande do Sul, mais do que Santa Catarina e mais do que o Paraná. Aliás, o Paraná é só o quarto da lista. O estado que mais imigrantes recebeu no Brasil foi São Paulo, imigrantes italianos. Portanto, aí você tem que entender São Paulo um pouco da perspectiva da imigração, que só começa em meados do século XIX. Portanto, mais ou menos na época em que essa história está acontecendo, começam a chegar os primeiros imigrantes. A primeira imigração ainda foi no tempo do Império, foi a fundação de Freiburgo, Nova Friburgo, que composta por alemães, suíços de origem, suíços católicos,
suíços católicos infelizes com o protestantismo, que foram destinados para vir morar em Curitiba. Chegaram no Rio de Janeiro e subiram uma serra porque não aguentavam o calor e acabaram ficando lá em Friburgo, onde moram até hoje, mas eram suíços que tinham vindo para cá. Esse era o plano do João VI, porque a fundação de Friburgo é anterior à independência. Aí, depois da independência, as primeiras colonizações foram em Rio Negro, alemães bucovinos em Rio Negro, aqui pertinho, e um pouco anteriormente em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, que foi a primeira colonização pós-guerra, foi feita por alemães em Novo Hamburgo e São Leopoldo, aí naquela região. Bom, mas continuamos, né? Vamos lá. Eu fui contando para vocês essas coisas para tentar dar um pouco de contexto histórico, tá? Então, se eu estiver sendo chato, vocês, por favor, digam, tá? Continuamos. Vamos lá. Virgília perdeu o filho que estava esperando. Lobo Neves recebeu carta anônima delatando os amantes. Virgília negou veementemente a traição, mas como Lobo Neves ficara desconfiado, Brás afastou-se da residência do casal, mesmo porque o espaço da Gamboa continuava resguardado. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias. Era até melhor, metia saudade de ter meio nos amores. Olha que maravilha de português, metia saudade de ter meio aos amores, olha que beleza. Aos demais, eu galgara os 40 anos, e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Com 40 anos, ele descobre que ele não é nada. Ele estudou, fez um curso que ele não aprendeu nada, ele é apenas bacharel de carteirinha, de direito, né? Ele é rico. A única coisa que o salva a sua vida é que ele não precisa lutar pela sua sobrevivência. Ele tem tudo garantido. E ele não tem mulher, ele não tem família, o filho que ele sonhou e imaginou ser seu, fantasiou, morreu, ele nem a fantasia sobreviveu, ele não é nada, não conseguiu casar com a Virgília, de verdade, não foi deputado, não teve nenhuma espécie de sucesso na vida até agora, com 40 anos. Parece que 40 anos é, para um homem naquela época, uma idade maior do que é hoje, viu? Tá? Todas as idades foram postergadas, né? Aquilo que eu digo. A mulher de 30 anos do Balzac, a mulher balzaquiana, equivale modernamente à mulher de 50. Há 20 anos, mais ou menos, de diferença média entre a situação daquela época e a situação de hoje. É como se alguém tivesse a mesma situação de insucesso com 60 anos hoje, mais ou menos isso. Não é? Ele é, na verdade, um fainéant, um faniente, como se diria em italiano. Faniente em italiano, fainéant em francês. Ele é apenas um sujeito que passa pela vida como observador desinteressado. Algum tempo depois, Lobo Neves reatou suas relações com o Ministério, desgastados pela recusa em aceitar o cargo anterior, e conseguiu posição de presidente de província. O narrador brinca com o número do novo decreto, 31, ressaltando que a simples inversão dos algarismos bastou para que a vida tomasse um novo rumo. Isso é Machado de Assis, né? Há um conto de Machado de Assis, cujo nome eu não lembro, em que ele conta a história de um sujeito que comprou um sapato novo, e no final da história, do conto, ele chega à conclusão: a felicidade é um sapato novo. Todo mundo que fica triste e vai ao shopping faz a mesma coisa. Portanto, não fiquem achando que é só lá nessa época, porque é assim que faz todo mundo que, para resolver um problema de infelicidade, compra um sapato novo, compra sei lá o quê, ou toma uma banana split daquelas, assim, enorme. Felicidade é um negócio de uma banana split. Não é? Isso é sempre a mesma coisa. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31, e essa simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas são as molas da vida. Veja que ironia maravilhosa, né? E que maravilhoso o texto desse homem. Brás e Virgília conversaram brevemente antes da partida. Não houve desespero, nem mesmo dor. O fato trouxe-lhe apenas alguns poucos dias de reclusão em sua casa e uma amostra do que era de o ver. Não a vi partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com essa confissão.
Eu bem sei que para tiritar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. Olha que maravilha! Se ele contasse para o leitor que ele chorou noites atrás de noites, que ele tivesse ficado sem comer 3 dias, que ele tivesse tentado suicídio, isso tudo seria romanesco, mas não seria biográfico, porque no fundo mesmo ele não sentiu lá grandes problemas em ter se perdido a Virgínia. Ele simplesmente sentiu uma espécie de perda, mas nada que fosse muito desesperador, não é? Não é isso? A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura, e ao estômago com os artifícios de Monsieur Proudhon. Monsieur Proudhon era o dono do famoso restaurante Farroux. Que era um restaurante lá que os ricos frequentavam lá no Rio de Janeiro. O melhor restaurante, é o Ile-de-France do Rio de Janeiro daquela época, digamos assim, né? O mais importante restaurante da cidade. Então ele resolveu o problema com os artepipes, quer dizer, com os quitutes do senhor Prudhomme, que era o nome lá do cozinheiro lá, do dono, né? Do restaurateur, né? Não é isso? Restaurateur, né? É isso. Morreram seu tio Cônego e o Defonso e dois primos, pelos quais ele não sofreu. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro ao banco. Então, tá vendo? Não? Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro ao banco. Também... Com o quê? Herança? Não. Não. Depositar lá naquele lugar aquela coisa. Esse é o sentido, né? Como se você estivesse trocando uma coisa de lugar, assim, apenas isso. Mas 2 primos, o tio era cônigo, o tio não tinha dinheiro, devia ser pobre. Ele era muito rico, ele não tinha problema de dinheiro nenhum. Também nasceu sua segunda sobrinha, Venâncio. Brás Cubas se recolhe. Tal reclusão, entretanto, assim como seus pensamentos mais profundos, passou rapidamente, graças ao reaparecimento de Quincas Borba e seu envolvimento com Dona Eulália Damasceno de Brito, um partido que a irmã de Brás Cubas se esforçara por aproximar. Chamada familiarmente de Nhã Loló, com 19 anos e filha de Damasceno, um amigo da família. Faltava à moça certa elegância, segundo Brás, mas tinha belos olhos e uma expressão angelical. O narrador a havia conhecido ainda quando Virgília estava no Rio de Janeiro e grávida. Sabina insistia em que Nhã Loló seria uma excelente esposa para o irmão, que se esquivara na época. Nesse momento, tendo baixado a guarda, quando se deu conta, estava praticamente nos braços da jovem e acabaram noivos 3 meses após a partida de Virgília. Mas Eulália, desgraçadamente, morreu repentinamente. Pronto. E agora? Também não deu tempo, não deu certo com a Eulália também. Que pé frio, né? O pé frio e tal. Não é? Então, aí a Eulália também não deu certo. Não é isso? Também não deu certo. Continua o Brás Cubas sem nada, né? Sem nenhum assunto na vida, né? Um enredo da vida muito pobre. Restou a Brás Cubas conhecer a filosofia de Quincas Borba, o humanitismo. Há quem analise essa história do humanitismo. Com isso aqui depois a gente vai discutir depois, tá? Com calma. Mas há quem veja nisso aqui uma espécie de gozação do positivismo. Mas essa é uma hipótese muito polêmica. Não há unanimidade sobre isso. Tá? O humanitismo é uma filosofia que o mendigo filósofo, agora não mais mendigo, mas aquele mendigo filósofo chamado Quincas Borba, havia inventado. Tá? Agora o Quincas Borba não é mais mendigo, ele ganhou uma herança de Minas e está novamente bem. Tanto é que devolveu o relógio lá que ele havia batido, né? Devolveu lá para o outro. Vamos ver então o que é o humanitismo. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu ao Humanitas o desejo de gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. O humanitismo é uma filosofia materialista, panteísta, de sabor oriental, que se parece espantosamente com o evolucionismo do padre Teilhard de Chardin. Que é muito posterior a ele, né? Muito posterior ao livro, aliás. O livro, quando foi editado em 80, no ano seguinte nasce o Teilhard de Chardin. Mas quando você pega a filosofia do evolucionismo, você fica impressionado com as semelhanças. É incrivelmente parecido.
Não é que o Teilhard de Chardin tenha copiado o Brás Cubas, o Quincas Borba, porque na verdade o Machado de Assis botou essa filosofia aí a título mais ou menos de gozação e de deboche. Porque o Quincas Borba é uma figura pelo menos folclórica, né? Para não dizer o mínimo sobre o Quincas Borba. Mas o que é parecido com o Teilhard de Chardin é essa ideia, porque o Teilhard de Chardin está querendo fazer o seguinte, a conciliação digamos, da cosmovisão cristã com o evolucionismo. Ele quer ficar com os dois ao mesmo tempo. O que ele imagina? Ele imagina assim, que no começo havia as coisas que estão sem vida. Aí, a um dado momento, há o início da vida. E essa vida, então, irá evoluir do jeito que Darwin diz que aconteceu, até que, num dado momento, aparece o homem. Quando aparece o homem, abre-se o terceiro estágio da evolução. O primeiro eram as coisas mortas, depois vieram as coisas vivas, depois, entre as coisas vivas, o homem, que é o início do terceiro estágio. E esse homem agora assume o papel de evolução. Fazendo o que então? Levando então a realidade, o mundo e o cosmos para o ômega, para o ponto ômega, que é a última letra do alfabeto grego, portanto, para o ponto final, onde então haverá uma espécie de cristianização de toda a esfera da realidade. Isso é o Teilhard de Chardin. Eu acho que não preciso nem dizer para vocês o quanto essa ideia é uma ideia estúpida, né? E quanto isso é sem cabimento nenhum, e quanto isso, na verdade, não tem nenhum sentido, tanto é que a igreja até proibiu o homem de ficar falando esses troços no nome da igreja. Ele diz, se eu quer falar isso, eu falo, mas não como padre. Porque é um negócio de um descabimento imenso, no fundo é uma filosofia panteísta, como a filosofia de Spinoza. A ideia de que tudo será cristianizado, entenderam? Do copo que está aqui em cima da mesa, passando pelos pokémons, indo na direção do Bob Esponja, e cristianizando também o Topodídio, entendeu? Né? Passando pelos irmãos Marx, entendeu? Quer dizer, a ideia de que tudo será cristianizado é uma coisa de uma bobagem extraordinária, né? Não tem cabimento nenhum. Deus não faz parte do mundo, não é possível ser assim. Mas é isso que é esse humanitismo aí. Esse humanitismo tem essa característica, portanto, panteísta, que tudo é mais ou menos misturado, que Deus é isso tudo, é uma filosofia ateísta e que está na cabeça desse sujeito. Agora, por que é que Machado de Assis inventa essa personagem com essa filosofia? Bom, depois, mais tarde, a gente vai ficar sabendo, tá? Vamos continuar agora? Vamos lá. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Continua aí o Quincas Borba a defender a sua filosofia. Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o Alto da Tijuca. Todo mundo concorda que a inveja é ruim. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas. Rafadas surradas, velhas e desgastadas. E estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direito do indivíduo que explica o outro, é a manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendesse bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Tá vendo? O que acontece quando... Sabe o que acontece aí? Vocês já sabem analisar isso, essa altura, né? Depois a gente está tanto tempo conversando aqui. E quando você cria uma tese panteísta sobre o mundo, quando você expõe uma tese panteísta, quer dizer, que tudo nesse mundo é Deus, bom, se tudo nesse mundo é Deus, tudo que tem nesse mundo é bom. Se Deus não pode ser ruim, então todas as coisas ficaram boas necessariamente. Mas como as coisas não são boas, você sabe muito bem disso, é preciso então você arrumar então os remendos aí nessa teoria para provar que o mal é bom e que o péssimo é ótimo e que o claro o escuro é luminoso e que o errado é certo e assim por diante.
Ou seja, é preciso você recuperar, né, destruir a possibilidade de contraste. É nesse beco que você sair daqui, você cai quando você vira panteísta, que é o Quincas Borba. Quincas Borba é isso. Quer dizer, a tal da teoria humanitas é uma teoria panteísta, em última análise, e por ser panteísta é completamente inviável, porque ela é obrigada a dar o mesmo status existencial para todas as coisas. Não funciona. Não funciona com Spinoza, vai funcionar com Quincas Borba. Né? Não é isso? Depois de algum tempo, Brás tornou-se deputado e Lobo Neves voltou ao Rio. Vindo daquela presidência da província, porque as presidências da província eram ocupadas por 6 meses, 7 meses. Como eu falei para vocês, o Paraná teve 36 anos de província imperial e teve 40 e poucos presidentes de província, quer dizer, foi menos de um por ano. Menos de um por ano governou o Paraná, o tempo médio de permanência. Na Câmara de Deputados, Brás ouviu o discurso proferido pelo marido de Virgília e não sentiu nenhum remorso. Que encontrou a antiga amante num baile, em 1855. Fazia 2 anos que o Paraná tinha se desvinculado de São Paulo. Tinha se transformado na província do Paraná. A primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outonista, realçada pela noite. Olha que maravilha, formosura outonista. A formosura é de alguém que começou a envelhecer, né? Já está vivendo o outono. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais nada. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica. Brás Cubas observou que Virgília continuava muito bonita, ainda que fosse, é claro, de uma beleza diferente. Os dois conversaram muito, mas sem falar do passado. O narrador já tinha 50 anos, mas Quincas Borba garantiu-lhe que aquela era a idade da ciência e do amadurecimento. 50 anos, para a época já é uma idade de aposentadoria total. Né? Nessa época está todo mundo aposentado com 50 anos. Esse então que era um faniente, né? Um fernian, aposentou-se de não fazer nada. Em seguida, o sujeito que se aposenta de não fazer nada começa a fazer alguma coisa. É o Gianni Agnelli. O Gianni Agnelli passou a dirigir a Fiat com 40 anos de idade. Sempre que eu dava curso para a empresa, eu trabalhava com um caso que era o caso que analisava a tentativa de fusão da Fiat com a Ford europeia. Tentaram na década de 70 unir as duas. E não deu certo porque no dia que o Henry Ford II foi visitar o Gianni Agnelli para fechar o negócio, o Gianni Agnelli explicava isso para aqueles executivos, né? Olha, por que não deu certo? Vou explicar para vocês. É porque no dia que o Henry Ford foi visitar o Gianni Agnelli, ele era aquele americano que andava, sabe aquele que anda de terno e que anda de sandália franciscana com meia branca por baixo? Né? Então ele foi lá, foi para Roma não, lá para uma praia. O Gianni Agnelli convidou a ele e a mulher para passar um final de semana no mar, Almare, né? Almare, num iate do Gianni Agnelli. E chegou lá o Henry Ford, de terno, gravata e com sandália franciscana com meia branca embaixo. E encontrou no iate do Gianni Agnelli, o Gianni Agnelli deitado numa brincadeira com 5 mulheres completamente nuas. Porque no iate do Gianni Agnelli, a mulher era proibida de botar roupa. E aí então o Gianni Agnelli, o Henry Ford olhou para o Gianni Agnelli, olhou para a mulher dele, estava ali do lado dizendo: Henry, don't look at them, Henry, don't look at them, don't look at them, Henry. E descobriu que era impossível a Fiat casar com a Ford. Gostaram da explicação? Olha, não tem estudo econômico financeiro que substitua a sabedoria dessa explicação. Né? Como é que faz para dois donos casarem em uma firma igual? Como é que faz para 2 sujeitos que terem uma firma de sócios, em que um anda de sandália franciscana com meia branca e o outro vive cercado de mulheres peladas? Não dá, né? Dá para vocês imaginarem uma sociedade entre esses dois? Bom, mas são coisas de antanho.
Continuamos, vamos lá. Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Olha que maravilha, vocês não estão se divertindo com esse texto? Olha que maravilha. Olha, os 50 anos dele, né? Não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono, então pareceu-me ouvir um morcego encarapitado no tejadilho. Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Pronto, o Brás Cubas agora descobre por 50 anos que ele é um ferian, não fez nada durante a sua vida inteira, que ele é um nada, e que ele irá buscar então o rejuvenescimento, a rejuvenescência onde? Nos outros. E ele finalmente resolve fazer alguma coisa para se virar para os outros. Preocupado com o vazio em sua vida, Brás decidiu participar de maneira mais ativa nas discussões, já que tinha sido sempre um político indiferente aos problemas do país, como na vida pessoal. Um dos assuntos com que se envolveu especialmente foi a política do uso da barretina pela Guarda Nacional. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com essa ideia. O chorão, que inclina seus galhos para a terra, é a árvore de cemitério. A palmeira, ereta e firme, é a árvore do deserto, das praças e dos jardins. Então, me contem, é muito relevante essa questão da barretina com a qual ele se envolveu fortemente? Quer dizer, é a questão se a Guarda Nacional usará ou não usará a barretina. Esse é o assunto que ele achou que convinha a uma pessoa realmente interessada nos outros discutir. Parece que é um bom assunto esse? Parece que é um assunto com potência boa? Parece os assuntos lá das viagens de Gulliver. Então, quando você vê aquela briga que há entre os liliputianos e aquele povo ao lado, ainda ao lado, né? Aquela briga é porque havia uma dúvida sobre se você quebra o ovo pelo lado rombudo ou pelo lado pontudo. Essa era a briga que motivou aquela guerra lá entre aqueles dois povos lá, o Lilliput e o do lado, como é que era o nome dos outros? Já lembro. Vamos lá, continuando. Brás Cubas almejava o cargo de ministro, que também não conseguiu. Nem mesmo Quincas foi capaz de animá-lo dessa feita. Vai para o diabo com o teu humanitismo, interrompi-o. Estou farto de filosofias que não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um desacato. Mas ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Ele próprio desculpou, né? Ele considerou desculpado, né, o Brás Cubas. Mas, enfim, que pretende fazer agora? Perguntou-me Quincas Borba, indo por a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei. Vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada. É uma conclusão de um homem de 50 anos que não fez nada, que acha que não fez nada. Viveu confortavelmente por causa da sua situação social, mas não casou, não teve filhos, não escreveu nenhum livro, não fez nada relevante, não plantou árvore, né? Não foi deputado. Não, depois foi, né? Deputado ele foi, conseguiu ser. Brás recebeu carta de Virgília, pedindo-lhe que fosse ver Dona Plácida, que estaria morrendo na miséria. Ele considerou recusar, porque havia dado à velha 5 contos de réis que havia achado na rua, mas acabou convencido a ajudar a mulher que lhe havia servido de alcoviteiro durante tanto tempo. Mas adverti logo que, se não fosse Dona Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Dona Plácida. Utilidade relativa, convenho, mas que diacho há absoluto nesse mundo? Morreu Dona Plácida. Brás decidiu fundar um jornal com base na filosofia do humanitismo. Urgia fundar o jornal. Redigiu o programa, que era uma aplicação política do humanitismo. Somente, como Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos em não lhe fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Como o jornal tinha índole oposicionista, Cotrim rompeu relações com o cunhado. Algum tempo depois, morreu Lobo Neves. Marido da Virgília.
Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Vigília, ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava deveras. Ao sair do enterro, abraçou seu paixão, aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério, e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o bate surdo do cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável, que depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo. O cemitério, as roupas pretas... À tarde, né? Estava com cor de chumbo. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto de epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele fio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Os que têm os seus mortos, né? Que conhecem, né? Que sabem que os seus mortos estão em valas comuns. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Brás Cubas reconciliou-se com o cunhado e filiou-se a uma ordem terceira, voltada para pessoas carentes. Uma ordem terceira é o nome que se dava para ordens religiosas que incluíam leigos que cuidavam de questões de caridade. As ordens terceiras cuidavam das santas casas de misericórdia, por exemplo. É uma ordem que não é religiosa, tem uma conotação religiosa, mas não é uma ordem enclausurante, assim, e há pessoas leigas que frequentam aquilo. Nela foi novamente surpreendido pelo destino. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer, no Hospital da Ordem, adivinhem quem? A linda Marcela. E via morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei, agora que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Dona Eusébia, a filha de Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara e ainda mais triste. Quincas Borba havia partido para Minas Gerais e, ao voltar, estava louco e morreria em seguida. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência. Foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienismo. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. O Quincas Borba, não está escrito aqui, indo estava ficando louco, né? Andou frequentando um alienista. Um alienista é um médico psiquiatra, é o que hoje em dia chama-se de psiquiatra, uma pessoa que cuida de doenças mentais. O narrador explica que entre a morte de Quincas Borba e a sua aconteceram os episódios narrados no começo do livro, em especial a ideia nunca executada da criação do emplasto Brás Cubas. Conclui a narrativa, resumindo sua vida pela contabilidade das perdas. Não alcançou a celebridade, não foi califa, não se casou, não foi ministro. E vede agora a minha modéstia. Filiei-me na ordem terceira de, exerci ali alguns cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativos. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E com isso acaba o livro. Vamos parar aqui um pouquinho agora. Temos mais uma parte pela frente, mas o livro acaba aí. Antes da gente continuar, será que vale a pena a gente tentar aqui levantar alguns pontos aqui entre nós? Qual é a sensação que vocês ficaram da vida desse Brás Cubas? Uma vida bem sucedida, uma vida sem sucesso? Quais são as características da vida de Brás Cubas? Vazia, o que mais? Sem rumo, sem sentido,
uma vida em que não é, sem objetivo, sem foco, sem sentimentos verdadeiros. Quem é a personagem literária que nós abrimos aqui, que se parece mais com ele? Fabrício. O Fabrício é um pouco assim, né? Mas acho que tem uma mais do que isso ainda. O marido da o Charles Bovary, é que isso é tão pouco distribuído, você não vê a Mal Flanders parecida com isso? Não é muito parecido com a Mal Flanders? Quer dizer, uma pessoa que tem um horizonte de consciência muito baixo. Mas veja, uma pessoa que é capaz de escrever todos esses comentários sobre si mesmo, não é? Porque, se for pensar bem, ele faz uma análise muito boa dele próprio. Não pode ser uma pessoa de horizonte de consciência muito baixo. Na verdade, ele é as duas coisas, porque ele só obteve. Qual é a condição para que ele tenha obtido o horizonte de consciência que ele tem hoje como narrador da história? A morte. Foi só com a morte que ele passou a ter consciência disso tudo. Porque a vida que ele viveu, né, quando estava vivo, óbvio, era uma vida de inconsciência muito grande, uma vida de um horizonte de consciência baixíssimo, não é isso? Uma vida muito de baixíssimo interesse pelas coisas. E ele tem um ar lamentativo, você sente um ar lamentativo nesse final de existência? Muito. Qual é a sensação que vocês têm sobre o Brás Cubas, no final do Frustrado. sujeito frustrado? Que agora, morto, lida com essa frustração ironicamente, não é? Ele faz piadas com isso, faz ironias com isso, sarcasmos, faz autogozações, não é isso que ele faz? Faz não é coisas arrependido, assim. né? Não, arrependido eu acho que não há nenhuma hipótese. Ele simplesmente, e essa é uma boa pergunta, esse é um comentário que você faz, porque justamente a questão é saber o que é que Machado pensa de tudo isso em última análise. Né? Por que é que ele nos disse tudo isso? Por que é que nos apresentou a vida de Brás Cubas? Há dois pontos essenciais nessa história que nós temos que entender agora. Primeiro, é o ponto associado à própria estrutura da história. O que é a história, o que é que toda essa história quer nos contar. E o segundo é um segundo ponto, que é quase mais importante que o primeiro, que é um aspecto importantíssimo desse romance, e cuja natureza nós vamos investigar em seguida. Mas vamos ao primeiro ponto antes. Não é? Para entender o que Machado pensa dessa vida toda, então eu transcrevi aqui o maior capítulo do livro, que é o capítulo 7, mais ou menos, chamado Delírio, ou Delírio, que acontece com o Brás Cubas antes de ele morrer. Antes dele morrer, ele sofre um último delírio. E é esse delírio que está escrito aqui no último parágrafo, última parte do livro. Você quer ler? Você toca? Então vamos lá. Antes de morrer, na página 12, né? Mesma página. Vamos lá. Antes de morrer, durante seu delírio final, Brás Cubas resume a essência da sua crise existencial. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faça-o eu, a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode soltar o capítulo. Vá direto à narração. Quer dizer, isso que está aqui acontece lá no início do livro, né? Foi deslocado aqui para trás por razões didáticas, apenas. Ali acho que é menos, né? Mas, por menos curioso menos. que seja, É. sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Que ele delirou antes de morrer. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, ojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava trabalho com beliscões e conceitos, capricho de mandarim. Destro aqui é no sentido de hábil, não no sentido de não ser canhoto. Tá? Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de Santo Tomás, impressa num volume, e encadernado em marroquim, em fechos de prata e estampa. Marroquim é uma espécie de couro para encadernação. Ideia essa que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava, Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem do defunto. Ultimamente, restituída a forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos.
Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a esses dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que senti umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a margem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e sobretudo se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não vi o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta ansiosa. Pense em uma coisa interessantíssima, como é que um sujeito, um carioca, no 1880, tinha ideia do que era neve? Ele não viu, provavelmente, nenhuma fotografia, embora já existissem fotografias, mas eram raras e difíceis, não é? Ele teria dificuldades grandes de ver neve, a não ser na Europa. Não havia viagens para os Estados Unidos, só havia para a Europa. E pouquíssimas pessoas iam. Para um carioca popular, no Rio de Janeiro, em 1980, a ideia de neve parecia uma abstração completa e total, né? Nos quadros havia alguma imagem de neve, mas mesmo assim devia ser uma coisa de uma abstração enorme, né, para alguém daquela época. Hoje você liga a televisão, é muito difícil ter um filme que não esteja caído neve ali. Você ligar e pôr de canal em canal, uma TV a cabo, algum filme vai ter com neve. Você vai ver neve e vai achar que a neve é uma coisa mais ou menos, faz parte do nosso. Tanto é que a gente pega e faz de conta que tem neve nas nossas árvores de Natal, nas quais nós jogamos flocos de algodão, né, para parecer que a neve para nós é uma coisa cotidiana, é uma coisa que nós vemos como uma coisa normal, embora nós não a tenhamos de verdade. Né? No Lobo Neves. É, que faz parte dessa paisagem. Pois eu acho que tem um cabimento, sim, não parece ridículo, não. Tá? Muito bem, tá? Não tem que pensar um pouquinho nisso, mas vamos lá. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas nós caminhamos para trás, redargui motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. E depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente. Nada vi, além da imensa brancura da neve, que dessa vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez, a espaços, me aparecia uma ou outra planta, enorme, grotesca, meneando ao vento suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito. Mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Chama-me natureza, ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Sou tua mãe e tua inimiga. Aqui há um negócio importantíssimo, que é a mesma noção que há no livro de Jó, entre o Leviatã e o Behemoth. A natureza é, ao mesmo tempo, a nossa salvação e a nossa perdição. Portanto, a primeira coisa a fazer é parar de endeusar a natureza, como fazem os ambientalistas, porque se a natureza tem aspectos, obviamente, importantíssimos e que devem ser preservados, por outro, a natureza tem toda a potência da morte, está na natureza, não é? Tanto quanto a potência da vida. Isso que ele está aqui nos dizendo, Machado já sabia isso nessa época.
Nós, até lá, desde então, nos encarregamos de desaprender isso completamente. A natureza tem essas duas coisas, tem essa ambiguidade. Esse hipopótamo não é o Behemoth? Pode ser que seja. Né? O Machado tem ligações enormes com o livro de Jó. Tá? Esse hipopótamo pode ser o Behemoth, que era localizado, veja, no Behemoth. Na Bíblia não está dizendo que o hipopótamo que o Behemoth é um hipopótamo, mas essa é a representação normal, tradicional, que se faz do Behemoth, como sendo um hipopótamo. O Blake desenha uma figura. Hipopótamo. Parece um hipopótamo. É isso mesmo. Ao ouvir essa última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandecesse, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isso, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se for uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto. Nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raiva, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me, disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo. Ou se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente, como um sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? É o mito de Pandora. Pandora é a Eva grega, que Pandora é uma criatura mitológica inventada pelos deuses como uma espécie de trabalho em equipe. Cada deus sugeriu um pedaço da moça e assim os deuses inventaram a mulher, mandaram a Pandora como presente para Epimeteu. Epimeteu, irmão de Prometeu. E o problema do Epimeteu é que, diferentemente do Prometeu, que é o sujeito que pensa antes de fazer, é o que a palavra Prometeu quer dizer, o Epimeteu é aquele sujeito que pensa depois que fez. E o Epimeteu, então, que não era nenhum grande planejador, não atendeu ao conselho sábio do seu próprio irmão, Prometeu, que disse que não aceitasse nenhum presente dos céus, nenhum presente dos deuses. E a Pandora, então, desce do Olimpo, produzida magnificamente bem, umas mulheres só em ser, criaturas perfeitas, vem com uma jarra, um jarro, há um livro apenas que eu li esses dias, apenas para explicar quando foi que se mudou a ideia de jarro de Pandora para caixa de Pandora. Caixa de Pandora é uma má tradução que aconteceu no meio do caminho e virou caixa de Pandora, mas na verdade não é caixa. A história, a verdadeira expressão é jarro de Pandora, e a Pandora então traz esse jarro com ela do Olimpo. A moça é entregue de presente para o Epimeteu, que o aceita porque achou muito bonito e porque não atentou para o conselho do seu irmão, Prometeu. Quando recebe a Pandora, então aquele jarro é quebrado e todos os problemas humanos escapam daquele jarro. Todas as angústias e dores humanas, exceto uma única coisa que não escapa, a esperança. A esperança continuou presa. Todas as outras coisas escaparam e é assim que o ser humano transformou-se numa criatura angustiada e numa criatura pressionada pelos problemas da vida. Essa é a história de Pandora que ele está aqui tentando descrever para nós. Depois a gente entende. Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida.
Sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava aos meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo da luta? Conheces de sobejo tudo que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração esse amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesmo, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. Jucundo é alegre. E perece como outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tempo, tanto melhor. Eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma imensidade que lhe não podiam dar a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delírios, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo, como um farrapo. Eram as formas várias do mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cosidos todos a ponto precário, com a aguilha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei por que lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, do riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó, né? É Jó. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos. As gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como os hebreus do cativeiro, outras alegres como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Cômodo é um imperador romano, metido a fazer aquelas orgias todas, né? Os devassos de Cômodo. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades,
que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera, e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio. Tugúrio é uma casa modesta. A rude aldeia e Tebas de 100 portas. Criava a ciência, que perscruta, e a arte que enleva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passou, e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção. Fitei a vista. Ia enfim ver o último, mas então já a rapidez era tal que escapava a toda compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ele me trouxera, e que aliás começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta da alcova, com uma bola de papel. Que maravilha, né? Que beleza. Vocês acham que por essa descrição do delírio do Brás Cubas, qual é a característica predominante nesse delírio que vocês acabaram de ouvir? Acho que era a questão de compreender. Mas qual é a conclusão, qual é o clima que a gente nasce? Não é o clima que parece decorrer dessa descrição que ele faz? Ele não aceitou a voz? Ele é levado para o encontro com a natureza, e a natureza diz assim para ele: olha, você é o seguinte, você pensa que eu te dou a vida, mas eu te dou a vida e te dou a morte. E aí então ele vai com ela a um lugar bem alto e passam todos os séculos em revista. E em todos os séculos de revista ele só viu ilusões, acabando então a maior ilusão das todas, que é você ter percebido finalmente que aquele hipopótamo nada mais era do que o seu pequeno gato, e você apenas estava sonhando e delirando que era aquilo tudo. Não parece a vocês uma postura absolutamente pessimista com relação à existência humana? Pois isso é o Machado de Assis. Machado de Assis é totalmente compreendido por esse pequeno trecho. Esse capítulo 7, chamado O Delírio das Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele que faz a melhor definição da psicologia, do modo de pensar o mundo de Machado de Assis. Machado de Assis é um chopiniano, é um adepto de Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão que no século XIX, não é? 18, 19, escreveu um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação, que tem a seguinte tese. Essa tese é assim: Schopenhauer é do século XVII, século XVIII para XIX, que dizia assim: olha, o homem deseja, porque o homem deseja, o homem sofre. Portanto, a existência humana é uma existência de sofrimento absoluto, completamente sem saída. É como se a existência humana fosse uma existência que mistura apenas o desejo e dor. Não há nenhuma possibilidade de sair disso. O Schopenhauer não é o melhor filósofo para você começar a estudar filosofia, porque ele é um pouco desanimado com a vida humana. Reparem bem que uma visão filosófica dessa não é uma visão muito para frente, né? Ao contrário, né? Isso é Schopenhauer. Schopenhauer não é um filósofo que você deva começar a ler com intensidade, só depois de um certo tempo, porque ele é muito para baixo. E ele dizia então que a única maneira que tem do ser humano livrar-se da dor, do sofrimento, é não desejar mais. E foi buscar então estas teorias foi buscar um pouco dessas teorias no orientalismo, no budismo. Teve um momento em que ele se impressionou muito com o budismo, com aquela ideia da não mente, com a ideia do não desejo, com a anulação do próprio eu.
porque ele achava que aí é que havia alguma esperança para o ser humano. Ora, o que a Pandora representa, do seu ponto de vista simbólico? Nós vimos aqui quando a gente viu a teogonia. A Pandora, como a Eva, todas as duas representam simbolicamente os desejos humanos, porque a Eva e a Pandora não representam o advento da mulher. Elas não são a mulher no sentido genital da feminilidade. Elas representam um componente que todo ser humano tem, que é o componente do desejo, que pode ter em si próprio uma dimensão ilegítima, embora tenha uma dimensão legítima. A dimensão ilegítima do desejo é que produz, então, a reversão a contestação ontológica do ser humano, ou seja, a recusa a aceitar a existência do espírito acima da matéria, e é o que produz, então, a rebelião metafísica que produz o sofrimento humano verdadeiramente. É essa rebelião metafísica que é punida com a expulsão do paraíso, que simbolicamente representa a expulsão do paraíso. Quem quiser entender isso com toda a profundidade, leia um psicanalista chamado Paul Dill. Paul Dill, P-A-U-L, Paul Dill, é um psicanalista alemão, suíço, que acabou indo morar na França, circunstancialmente, e fez estudos maravilhosos sobre simbologias bíblicas e gregas, maravilhosos. Paul Dill é uma maravilha. Paul Dill, D-I-E-L, né, que faz esse estudo, que tem a tese do desejo ilegítimo. Um psicanalista, dissidente da linha freudiana, né, um sujeito incrível. Paul Dill, não perca. Né. Tem vários, tá? Tem vários. Simbologia da Bíblia, simbologia na mitologia grega, tem vários livros. Eu acho que em português tem simbologia na mitologia grega, se eu não me engano. Agora você compra muito facilmente em francês. Eu acho que eu tenho toda a obra em francês. Tá? Em francês. E o Schopenhauer era, apenas voltando para o assunto, né? O Schopenhauer é um sujeito que achava, portanto, que a existência humana estava absolutamente condenada ao fracasso, porque o ser humano, não podendo deixar de desejar, passará a vida infeliz, porque ele nunca terá as coisas que não tem. Ele nunca terá coisas que não tem, e, portanto, o estado humano é um estado de infelicidade sistemática. Seja qual for, mesmo que os seus desejos não sejam muito grandes, mesmo que você tenha expectativas pequenas da vida, mesmo assim, até mesmo para conseguir pegar o ônibus que está parando no ponto, você às vezes não consegue, o que é o cúmulo da frustração. Ou seja, a frustração é uma espécie de regra geral da vida. E se você não tem frustrações grandes, você automaticamente transforma as pequenas em grandes. Porque você começa a achar que ter perdido o sinal vermelho, o sinal verde, é uma tragédia incrível na sua vida, já é caso mais ou menos para você se rebelar contra o mundo durante 3 dias. Você começa a achar que não ter a marca de cerveja que você queria no boteco é uma ofensa metafísica que fazem contra você. Você começa a achar que pequenas bobagens como essas têm algum valor, porque você estará sempre infeliz, porque essa é uma espécie de condição, digamos, existencial humana, e que só pode ser consertada se o homem deixasse de existir. Logo, a vida humana é uma vida sem saída. É como se o tempo representasse um vórtice na direção da morte. É como se a vida fosse, na verdade, apenas um processo de apodrecimento sistemático. Essa é a visão schopenhaueriana da vida. É essa visão que Machado de Assis tem da vida. Esta personagem, chamada Brás Cubas, é uma personagem schopenhauresca, se é que eu posso falar desse jeito, né? É uma personagem, portanto, mais que machadiana. É uma personagem que revela toda a falta de esperança, aquilo que Pandora disse, que foi a única coisa que não foi liberada, a esperança não está livre, não está agindo, portanto, revela toda a falta de esperança e a falta de crença no destino da própria humanidade. Schopenhauer, Machado de Assis é isso. Machado de Assis tem essa visão de mundo. Ele é uma pessoa que pensa o mundo assim. Daí você entende agora facilmente por que é que ele é um sujeito irônico e cínico. Porque só as pessoas que são muito desesperançadas de alguma coisa que têm a capacidade da ironia e do cinismo. Se você é um sujeito esperançado, você nunca é cínico com relação a isso. É a desesperança que gera o cinismo. Porque já que você não tem nada mesmo a perder, o que você faz? Você faz piadas e faz
e faz pouco da situação. Para um sujeito schopenhaueriano como Machado de Assis, a vida é um caso perdido, a vida é uma luta já inviável, e a única coisa que você tem que fazer é rir dela. Como é que ele ri dela? Ele ri com essas ironias extraordinárias, fazendo essas piadinhas fantásticas, fazendo essas ironias o tempo todo, que perpassam a obra toda a partir das memórias póstumas, porque a obra anterior é uma obra, digamos assim, que beira uma certa ingenuidade. Ele ainda é muito jovem e ele ainda talvez não tivesse tomado os baques da vida que podem ter convencido da sua desesperança e inviabilidade existencial. Mas Machado de Assis, a partir do ponto desse livro aí, passa a ser um sujeito de um pessimismo muito charmoso, que é o pessimismo à la Schopenhauer, que era uma influência importante na filosofia e, portanto, na vida intelectual do tempo em que Machado de Assis existiu. Quando você lá lê o livro da biblioteca do Machado de Assis, está lá o Schopenhauer inteiro. Ele leu tudo isso. O Schopenhauer é uma das referências claríssimas de Machado de Assis. O que ele copiou do Lawrence Stern e do Xavier de Maistre é muito mais a forma livre do conto, mas não há nesses dois autores o mesmo pessimismo existencial profundo que Machado de Assis teve. Muito bem, nós precisamos ter compreendido isso para que eu possa ir para frente agora. Parece claro para vocês isso? Todos estão entendendo que há um profundo pessimismo em torno da personagem? Basta vocês relerem agora esse último trecho, essa última pedaço aqui, que é o pedaço do delírio, para compreenderem isso facilmente, se vocês relerem isso sozinhos. Porque vocês verão que o que acontece ali é o sujeito que está percebendo no final da vida que nada pode ser salvo, que não há redenção nenhuma. A vida humana é essa somatória de ilusões que acabam se concretizando na ilusão final, que é no própria ilusão do delírio, porque você na verdade não viu hipótese nenhuma, mas você viu apenas o seu velho gato sultão, que sempre esteve ali e não é nenhum hipopótamo, embora pode estar acima do peso. Não é isso? Vocês compreendem, percebem no personagem de Brás Cubas essa noção, esse sentimento de pessimismo profundo, terrível? Da própria pessoa? Ele é uma pessoa altamente autodesvalorizada, porque na verdade ele é um descrente de qualquer coisa possível, tá? De qualquer possibilidade de existência. E ele chega no final da história e diz assim: olha, ainda dou graças a Deus que eu não tive filhos, porque assim eu não preciso não posso negar o nada para ninguém. Não tive essa incumbência de negar este nada que é vida para qualquer outra pessoa. Não fiz nada, mas também nada importa. Não tive que trabalhar, portanto a minha vida foi muito boa. E ele então, cinicamente, ironicamente, conta isso para nós depois de morto, já que ele não tem mais os constrangimentos naturais para alguém da sua posição social ter a sensibilidade que teve. Não é isso? Quem é que diz para você assim: olha, eu sou um engenheiro, mas eu não sei nem projetar um galinheiro. Eu colei a faculdade inteira, não tenho a menor ideia desse negócio. Você, por favor, não me contrate de jeito nenhum. Ninguém fala para você isso em vida. Agora, depois que você for aposentado, tiver garantido lá o seu salário de aposentadoria, você pode muito bem falar isso para os amigos: olha, você não imagina como eu mapeei todo mundo. Passei 40 anos fingindo que era engenheiro. Todo mundo acreditou, ganhei prêmios e tal, não é isso? Então aí você pode fazer uma coisa dessa, né? Não é isso? Parece aquele personagem, o K, lá do K, o Sr. K, né? Não é no castelo, né? Quem parece o personagem? O Brás Cubas? Não, o cidadão que passou a vida toda fingindo que era uma coisa e na verdade não era nada. Sim, o agrimensor, que talvez nem fosse agrimensor. Né? Mas é claro que é uma hipótese apenas, né? A gente não tem certeza disso, né? Mas o que é importante, pessoal, é entender, em primeiro lugar, isso. Mas nós não viemos aqui para contar para vocês isso. Porque que o Machado de Assis é um pessimista, isso vocês já podiam ter imaginado sozinhos e ter descoberto sozinhos. O personagem não deixa nenhuma dúvida, nenhuma margem para dúvida. Mas o que interessa é que a gente vai concluir daqui para frente. Portanto, que vocês tenham, até agora, estejam felizes com esse nosso raciocínio. Alguém tem algum problema com esse raciocínio? Alguém vê na obra alguma contestação possível a essa interpretação do espírito geral da obra?
como sendo pessimista e schopenhaueriano. Então, é isso, a descrença absoluta e total. A vida, a ideia do Schopenhauer é que a vida humana, ela é essa luta impossível, não é? Não é isso? A vida humana é essa luta impossível na direção de alguma coisa que não pode ser realizada, que é a felicidade humana. A felicidade humana é impossível, isso não existe. Porque o homem sempre desejará, e por mais que ele deseje coisas minúsculas, por exemplo, como colocar duas cartas em pé, de modo que elas não caiam, até mesmo um pequeno sopro de vento pode destruir essa minúscula felicidade, que é a felicidade de ter visto o seu pequeníssimo e minúsculo castelo de cartas ficar em pé. É por isso que ele diz aqui, cinicamente, que a felicidade é quando o número 13 vira 31, ou então, naquele conto que contei a vocês, é quando você compra um sapato novo. São todas maneiras ínfimas de ter felicidade, são todas maneiras pequenas. O ser humano é essa espécie de pequeno pobre diabo que não é capaz de verdadeira felicidade, porque afinal de contas isso só é impossível na medida em que o ser humano deseja alguma coisa. Essa filosofia de Schopenhauer, e essa é a literatura de Machado de Assis. Machado de Assis, na sua maturidade, transforma a sua literatura nisso. É claro que ele nunca será isso exclusivamente, porque ele não escreveu uma obra para ilustrar a teoria do Schopenhauer. Mas ele não deixa de ser profundamente influenciado por isso e irá, junto com outras fontes, né, produzir uma mistura, uma espécie de síntese, da qual predomina esse pessimismo de Schopenhauer. A heurística do Schopenhauer tem esse objetivo, né? A heurística? Não. Aquilo é um tratado de intelectual, puramente falando. Combater o crime. Ok? Bonito. Tá certo? A Marcela tem um aspecto de morte também, né? Quando Todo aparece mundo no morre, desenho. né? Porque todos os projetos são infelizes. Morre a Marcela, que era prostituta e ficou feia. Era bonita e ficou feia. Quer dizer, ela destruiu a sua existência, né? Porque ela vivia para aquela existência. Morre o Lopes, o Lobo Neves, morre o filho, o Quincas Borba, que era esse filósofo, morre. O que é o Quincas Borba? É apenas um palhaço. Primeiro um mendigo palhaço, depois um rico palhaço. Não tinha nada de mais, nada daquilo valia alguma coisa. É pior do que isso. O Quincas Borba enlouquece completamente. A noiva dele morre, né? A noiva morre, Eulália morre antes do casamento. Que ele estava se sentindo um homem porque ele tinha feito alguma coisa, porque naquele momento ele ainda tinha a ilusão de que fazer uma outra pessoa é alguma coisa que valesse a pena, alguma coisa que vale a pena. O Machado de Assis não teve filhos, é verdade. No entanto, se por acaso o filho da Virgília tivesse nascido, ele o perderia também de alguma outra maneira, porque na verdade toda a proposição da obra é a perda. Então a sensação que você tem ao longo desta... Quando você vê o sujeito fechando o livro, fazendo a contabilidade das perdas, perdeu tudo, perdeu. Você vê alguém que faz a contabilidade de uma vida inútil, uma vida que não teve nenhuma possibilidade de sucesso e que não tinha a potência do sucesso, não por ser a vida de Brás Cubas, mas porque essa é a vida humana típica, concreta, na cosmovisão de alguém como Schopenhauer e de alguém como Machado de Assis, que não deixa de ser adepto. Mas na verdade o sentido da gente estar aqui não é para explicar para vocês isso, porque isso não é uma aula sobre Machado de Assis. Embora isso seja importante para entender o que vem daqui para frente. Não é? Bom, quem é que é a personagem literária que vocês acham que faria um contraste magnífico com essa? Dom Quixote. Na primeira parte do livro, não na segunda. Mas há uma outra, me parece mais clara, que faz esse contraste no segundo livro e não no primeiro. Fausto. Fausto é essa personagem, digamos assim. Fausto, no primeiro livro, para quem não esteve aqui no dia que nós vimos Fausto, é um sujeito velho que resolve, não encontrou na ciência, nos estudos esotéricos com S e com X, nenhuma solução para a vida, e aí resolve curtir a vida por sugestão do diabo, Mefistófeles, que o convida para viver a vida intensamente. Ele se transforma num menino, ele é remoçado, e aquele velho de mente, num corpo remoçado,
faz tanta bobagem que acaba gerando uma tragédia, matando uma família inteira. Mata a Gretchen, a sua namorada, amante, mata a mãe dela com uma poção mal administrada, mata o irmão dela num duelo ilegal, ilegítimo, desonesto, não é? O Valentim, e mata o filho que Gretchen teve e que matou e que causou a morte da Gretchen por a execução judiciária. Essa é assim que acaba o primeiro livro, tendo o Fausto feito uma quantidade de bobagens extraordinárias. No segundo livro, a personagem é completamente diferente e esse personagem do segundo livro começa logo de cara morando em outro lugar, né, sempre com o Mefistófeles ao seu lado, tentando resolver um problema lá da economia de um certo país, que nós não sabemos qual é, também não é importante, não está querendo saber, provavelmente lá um daqueles reinos alemães, inventando lá um método lá claro que ele gera uma tremenda inflação com aquilo, mas ele tenta consertar aquele país. Depois ele não conseguindo fazer isso, ele tenta recuperar a antiguidade greco-romana pela recuperação da Helena de Troia, também não consegue, mas ao mesmo tempo que ele não consegue recuperar, ele consegue trazer para o mundo moderno alguns elementos, porque quando a Helena de Troia vai embora, ela abandona simbolicamente, alguns objetos aqui. Aí ele se mete lá num empreendimento enorme de sanear o mar, de tirar lá um pântano marítimo e fazer um loteamento para fazer casa para todas as pessoas. E vai indo assim atrás do outro, cada coisa dessa que ele inventa, ele dá uma errada também. Em cada projeto desses tem um grande erro. Por exemplo, quando ele faz lá o grande projeto de controle das águas do mar e estabelece lá, instala uma enorme quantidade de pessoas que não tinham casa, ele vai lá e arbitrariamente e sem nenhum pudor retira um casal de velhinhos lá de uma casa cuja localização ele queria para si e os mata de susto. Não teve nenhum empreendimento que Fausto tenha feito no segundo livro, na segunda história, que tenha sido isento de erro, isento de engano, isento de culpa. No final das contas, quando Fausto finalmente está morto, já tem 90 anos, e aí então está na beira da morte, Fausto finalmente pronuncia as palavras que, de acordo com o diabo, eram as palavras que garantiriam ao diabo a alma de Fausto. Que, ora, sois tão belo. Essas são as palavras que o Fausto não poderia pronunciar e que, ao pronunciá-las, entregariam a sua alma ao diabo. No final das coisas, quando todo mundo espera, então, que o diabo leve Fausto para o inferno, aparecem os anjos do céu e o carregam em glória para o céu. Fausto foi perdoado. Muito embora tenha vendido a alma para o diabo não foi capaz de extorquí-la de fato. E por quê? Porque na visão de Goethe, e Goethe é um sujeito do mesmo século de Machado de Assis, com a diferença que Goethe é um pouco mais velho, portanto, eles têm 60, 70 anos, mais ou menos, de diferença concreta e real. Mas na visão de Goethe, a humanidade é composta de pessoas que erram o tempo todo e que, portanto, a única possibilidade de existência humana é você fazer mesmo errando. Que para Goethe significa a existência humana, o princípio da vida humana é você fazer, porque é fazendo que você se regenera, é fazendo que você se arrepende dos erros que você faz. Portanto, não há nenhuma outra saída a não ser fazer, mesmo sabendo que você irá errar. Esta ideia sobre a vida é o contraponto perfeito contra a filosofia de Schopenhauer. E quando você começa a entender isso, né, quando eu digo para vocês isso, eu estou aqui especulando um pouquinho, mas Schopenhauer nasceu em 1788. Logo, quando Goethe está mais ou menos na sua vida, quando Goethe é um pouco mais, é um pouquinho anterior a essa idade, mas eles são meio que contemporâneos, Goethe e Schopenhauer. Não Machado de Assis, que é mais novo. 39 anos, né? Goethe já tinha 39. Quando Machado de Assis nasceu? Não, quando Schopenhauer. Isso é 1788, Goethe acho que é de 49. Então, as obras são muito próximas, não é? Aí hoje eu entendi, quando eu fui fazer esse estudo anterior para poder ter a fala com vocês, eu finalmente entendi por que Goethe desenvolveu aquela maneira de ver, porque Goethe está, na verdade, querendo ser um anti-Schopenhauer, porque no fundo, o que estava em questão ali
é a questão da ação humana e da não ação humana. É o pessimismo de Schopenhauer, que acha que nada pode ser feito, porque no fundo tudo é inútil, e o otimismo goetheano, que acha o seguinte, que você vai para o céu mesmo que você tenha feito um pacto com o diabo. Mesmo que você seja um sujeito muito mau, ainda você vai para o céu apesar disso. Ou seja, você tem capacidade de salvação mesmo sendo um crápula. Basta que você tenha feito mais do que não feito. Ou seja, o que gera a perdição humana é a inação, é a brascubice, não é? Se eu pudesse falar assim, dizer, o que gera a alienação humana é a omissão perante a vida, é a falta de ação humana, de que o Brás Cubas é um exemplo maravilhosamente claro. Não é? É o cúmulo da falta de ação humana. Mas ele não é porque ele seja um preguiçoso, mas é porque ele é filosoficamente convicto de que nada é possível, tudo é inútil. De que nada é possível ser feito. Goethe, o Dr. Fausto, no último minuto da sua vida, vê, tem lá aquelas criaturas espectrais cavando a sua sepultura, e ele acha que são as obras do projeto imobiliário que ele está fazendo. Porque até no último minuto de vida, Goethe está fazendo alguma coisa, porque fazer alguma coisa é a única expectativa e possibilidade do ser humano. Ora, se você considera, então, portanto, esse contraponto que eu estou propondo aqui, entre o goetismo, ou seja, a atitude do Fausto, e a atitude do Brás Cubas, um representando, digamos, Goethe, e outro representando Schopenhauer, não é? Eu considero, portanto, que haja uma luta nesses dois extremos, aí você entende um pouco melhor o problema da existência humana. A existência humana, no fundo, é uma existência entre essas duas possibilidades. Não é? Quer dizer, o que é que você faz? Você se omite julgando prematuramente de que nada irá dar certo e que tudo é impossível. Então nós jogamos a vida fora, que é a sensação que se tem que aconteceu com o Brás Cubas. Não foi o sujeito que jogou a vida fora? Não é? Nem o emplasto ele conseguiu fazer. Ele não tinha problema de dinheiro, ele tinha dinheiro, tinha 300 contos. Não podia ter feito emplasto? Fez, não fez. Ou seja, alguém que não conseguiu fazer absolutamente nada, porque profundamente convicto da inviabilidade geral de todas as coisas. E do outro lado, o sujeito que faz tudo que pode, achando que apesar de tudo é possível fazer alguma coisa, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco, é possível fazer alguma coisa e produzir algum efeito sobre essa vida. Pois é preciso aí que cada um escolha a vida que quiser, porque essas duas possibilidades são essas duas que estão aí aparentes a partir desta visão do Brás Cubas. Mas o que é mais importante nessa história ainda não apareceu. Apenas esse é o segundo passo de raciocínio. O primeiro é compreender o pessimismo machadiano, o segundo é compreender que o pessimismo machadiano é Schopenhaueresco, é de Schopenhauer e está em contraposição direta com o goetismo, com a atitude de Goethe, ou seja, com a própria perspectiva de Goethe, que foi explicada aqui durante o Fausto II, o ano passado, né? Mas entender uma coisa mais importante de todas, e a coisa mais importante de todas, que no fundo é a coisa talvez que seja o maior sentido de toda essa obra, é que o Brás Cubas, de certa modo, também o Conselheiro Aires, eu acho que só esses dois, verdadeiramente, o Brás Cubas e o Conselheiro Aires, são talvez as duas personagens literárias brasileiras mais autênticas de todas. Talvez desse para botar também o Paulo Honório, do São Bernardo, talvez. Há pouquíssimas personalidades literárias autênticas no Brasil, porque a personagem literária brasileira é sempre um tipo farsante. São todos farsantes, todos farsantes, exceto essa meia dúzia, entre os quais esses três que eu mencionei aí. O que há de interessantíssimo no Brás Cubas? É que o Brás Cubas está falando a verdade, está sendo sincero com a sua própria vida, não é assim? Ora, por que é que ele é capaz disso? Porque ele já morreu.
Por que é que o conselheiro Aires é capaz de sinceridade? Porque o conselheiro Aires é um aposentado que não tem filhos, não tem parentes, não tem nada, é um sujeito sozinho no mundo, como alguém que está no meio do oceano, sem poder olhar, sem ver nada além do horizonte, nos quatro lados, em todas as direções, e que não tem mais nada a perder na vida. O conselheiro Aires é alguém que volta do serviço diplomático e fica então na varanda da sua casa em Botafogo, uma casa de praia, tá, mais ou menos, em que ele fica lá observando o mundo e pensando, fazendo uma autorreflexão sobre a sua própria vida. O conselheiro Aires pode ser, então, sincero, porque ele não tem mais nada a perder, ele não está mais envolvido na existência humana concreta do dia a dia. E o Paulo Honório é sincero também, lá no São Bernardo, porque é o sujeito que deu tão errado na vida, perdeu a mulher, que morreu, perdeu o sítio, foi confiscado pelos credores, perdeu o respeito, perdeu todos os elementos que lhe dariam, digamos, alguma sustentação existencial. Como ele não tem mais nada a perder, então o Paulo Honório pode começar o São Bernardo contando a verdadeira história do que aconteceu ali, sem temer, então, nenhuma repercussão, nenhuma opinião e nenhuma consequência. As personagens literárias brasileiras são farsantes porque os brasileiros são, de modo geral, pessoas farsantes. E me entendo bem quando eu digo isso, que eu não estou aqui fazendo uma crítica, não é essa a ideia. Há, no Brasil, uma espécie de comportamento sociológico coletivo, que é um negócio que não dá para explicar com facilidade, e nem eu bem sei por que é assim, mas é que gera, assim, um clima predominante de aparências nas coisas, um clima predominante de conveniências, ou seja, a recusa, a algeriza que o Brasil tem a receber crítica de qualquer espécie que seja, levando todas as críticas para o âmbito pessoal, é uma prova disso, mostrando que aqui no Brasil as pessoas acreditam que as outras devem fingir que não sabem que você é um farsante também. O sistema funciona assim, todo mundo finge que não sabe que o outro é farsante. Não é? Mais ou menos assim. Nós vamos ter daqui a 15 dias uma peça do Ionesco aqui chamada O Rinoceronte, na qual nós vamos retomar esse tema. Mas o que interessa aqui é que dizer que há uma coisa assombrosa, que na literatura brasileira tenha tanta gente farsante, e que isso não revelasse alguma coisa da expressão da alma brasileira. Tem de ter alguma ligação. O Hofmannsthal dizia o seguinte, dizia que não há nada na política de um país que antes não tenha estado na sua literatura. Ou seja, se a literatura revela alguma coisa, é alguma coisa sobre a alma de uma determinada sociedade. Né? E aí você tem aqui, nessa exceção, na eloquência da exceção chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, a prova de que é muito difícil aqui no Brasil haver uma conversa sincera sobre as coisas e sobre a vida. Aliás, uma das primeiras condições para você ter pensamento filosófico é que você tenha a capacidade de sinceridade com você mesmo. Um dos exercícios filosóficos mais interessantes é você contar a sua própria vida para você mesmo com toda a sinceridade. Fazer aquilo que se chama de anamnesis. Anamnesis, o médico chama de anamnesis a entrevista que faz com o paciente sobre a sua vida. Mas a anamnesis é mais do que isso, não é só uma técnica médica, mas também é um processo de revisão da memória que se faz em qualquer circunstância da vida. O que há de notável nesse livro, o que há de extraordinário nesse livro, é o fato de que ele é uma confissão sincera de uma vida que foi jogada fora. Muito embora o próprio autor, que esteja confessando, talvez não tenha 100% da percepção de que a jogou fora. Ou seja, nós não podemos nunca saber se Machado de Assis lamenta isso profundamente, lamenta a vida de Brás Cubas profundamente, ou se talvez ele lamenta o fato de ele ser muito schopenhaueriano. Quer dizer, nunca saberemos de fato qual é exatamente a posição que o artista tem com relação à sua personagem de história. Você nunca pode saber isso de verdade, a não ser que o artista te conte. Mas o Meursault, do Estrangeiro,
É alguém cujo comportamento o Camus aprova ou desaprova? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente sabe porque o autor nos contou. Às vezes é muito óbvio. Mas de vez em quando a gente não sabe. Portanto, o Brás Cubas é uma vida que vale a pena, é uma vida possível, é uma vida possível. Mas é uma vida desejável? Não. Mas acho que isso também não parece que seja. Agora, se não é desejável, pode ser evitável, ela é evitável. E aí então é aí que você começa a não saber mais, porque você não sabe se o autor de fato sabia isso ou não sabia isso. É muito provável que o Machado de Assis, pelo fato de que é recorrente na sua obra essa visão pessimística, veja o mundo mesmo dessa perspectiva de pessimismo, de incapacidade. É como se o Machado de Assis tivesse visto naquele casamento com a Carolina a única coisa que fez sentido na sua existência. E o casamento o definha de fato. Isso é um fato biográfico, está muito pouco aí explorado no resumo, mas a morte de Carolina é a morte de Machado também. De alguma maneira, é como se ele não tivesse grandes perspectivas de vida para um nihilista, para um pessimista, mais do que nihilista, né? Para um pessimista como Schopenhauer, a vida é uma transição para a morte. A vida é composta só de duas coisas. A vida é composta de morte e de dor. Não tem mais nada que faça parte da vida. Nada pode ser feito além disso. Um homem como esse não tem muito para onde correr. A sua vida está prisioneira, portanto, da sua inviabilidade existencial. É isso que o Brás Cubas tenta nos dizer no Delírio, que é a chave do enigma para entender o livro. Para entender o livro tem que reler o Delírio agora com todo cuidado, se vocês tiverem tempo hoje ainda, são só 3 pagininhas, para compreenderem esse aspecto de pessimismo. No entanto, o fato de que um brasileiro foi capaz de ser sincero, verdadeiramente ser sincero, já é um fato de uma notabilidade incrível, já tem muito mérito nisso só, e é nisso, me parece, que reside a maior de todas as contribuições dessa obra, que é nos ajudar a estranharmos a nós mesmos, ou seja, nos ajudarmos a vermos nesta personagem aquilo que nós deveríamos ser, sob o ponto de vista de atitude perante as coisas, não como concepção do mundo, mas de atitude perante as coisas, e de que, modo geral, nós não somos. Esse é um livro anti-brasileiro, sob um certo ponto de vista. Ele entra em contraste e em conflito com a nossa maneira de nos correspondermos com o mundo. E mesmo que nós sejamos muito mais associados ao Quincas Borba, ou seja, mesmo que a nossa filosofia de vida seja associada ao Quincas Borba, que de alguma maneira é contrária ao Schopenhauer, né? Porque, na verdade, o Quincas Borba tem nesse humanitismo uma ideia de que as coisas todas serão triunfalmente vão dar certo no final. Porque, no fundo, é a concepção que depois o Teilhard de Chardin fará da própria evolucionismo. O evolucionismo que sai da pedra, que sai da bactéria e acaba em Cristo. Essa ideia evolucionista do Teilhard de Chardin, que é uma ingenuidade, é exatamente o contrário da perspectiva do Schopenhauer. Compreende que ele só botou o Quincas Borba aí para fazer esse contraste, para que nós percebêssemos que aí há um confronto, e desse confronto ele tem total consciência, ele tem total consciência do confronto. O Brás Cubas tem total consciência do que estava acontecendo com ele no final da sua vida. E quando depois que ele morre, ele tem total consciência da sua vida. Ou seja, o horizonte de consciência do Brás Cubas, ele aumenta dramaticamente, incrivelmente depois da sua morte e transforma-se em plenitude. Por isso, talvez, o que esteja aí sendo dito para nós, como última observação que me parece ser importante fazer aqui, é de que nós só obtemos horizonte de consciência sobre as coisas quando nós somos capazes de olharmos a nossa vida da perspectiva da inexistência da nossa vida. Vou repetir. A nossa capacidade de ver a nossa vida tal como ela é só é possível a partir da perspectiva retórica, claro, não é para você se matar, por favor, mesmo porque eu tenho que tomar cuidado, porque aqui as portas todas dão para o abismo, né? Aqui nesse prédio, então é bom que vocês não levem a pé da letra aí. Procurando aumentar o horizonte de conhecimento
Não é isso? Não é, ainda mais porque nós estamos ao andar mais alto hoje, né? Por favor. Né? Então, o que eu queria dizer é isso. A única possibilidade de aumentar o conhecimento da sua própria vida é olhando para a sua vida de uma perspectiva de fora da sua própria vida. Ou seja, quando você puder olhar para você como o Brás Cubas olha, como alguém que está fazendo a anamnese da sua existência. É o único jeito que tem da gente conseguir fazer isso. Logo, o que parece ser imprescindível para que nós possamos ser pessoas com maior grau de sinceridade com relação ao mundo é que nós pudéssemos lidar com o mundo como se nós não fizéssemos parte dele, quer dizer, no seguinte sentido, como se a nossa existência estivesse pautada por uma dimensão cronológica que fosse muito maior do que a nossa vidinha material e concreta. Enquanto você olhar para a sua vida como uma junção de 40, 50, 70, 80 anos, você não entende a sua própria vida. A sua vida só pode ser compreendida numa esfera supertemporal. É preciso olhar para a história como você tendo saído dela para poder entender a sua própria história. Senão você não consegue. E é, portanto, essa incapacidade de olhar supertemporalmente para as coisas que nos transformou, nós brasileiros, em farsantes. A farsa que nós vivemos aqui, esse clima de farsa, é um efeito colateral da nossa incapacidade de olharmos o mundo, a nossa vida, numa perspectiva que transcende o tamanho da nossa vida biológica. Toda vez que você olhar para a sua própria vida de uma perspectiva menor ou igual ao tamanho da sua vida biológica, você terá sempre uma incapacidade de entender de fato o que está acontecendo e, portanto, a sua tendência para a farsa será muito maior. O que faz com que o horizonte de consciência aumente muito é você sair da perspectiva cronológica da sua existência. É, portanto, deixar de ser uma pessoa do seu tempo. E lembrar sempre que essa conversa de ser uma pessoa do seu tempo nada mais é do que uma espécie de provincianismo cronológico. Há um provincianismo geográfico que é você achar, por exemplo, que Ribeirão do Pinhal é o lugar mais incrível do planeta. Não é isso? Uma vez encontrei um sujeito que morava em Uberaba, falou assim, olha, em Uberaba tem os prédios mais altos do Brasil. Eu falei assim, meu Deus. Eu disse, você já foi para Belo Horizonte? Desculpe a curiosidade, você já foi a Belo Horizonte alguma vez na sua vida? Porque o sujeito que acha que Uberaba tem os prédios mais altos do mundo nunca foi para Belo Horizonte. Não precisa nem ter ido para São Paulo, bastaria não ter ido para Belo Horizonte. Não é isso? Ou seja, há uma espécie de provincianismo topológico, né, que é geográfico, que é esse negócio de tudo, de você colocar um adesivo no carro, eu amo Ribeirão do Pinhal, tá bom, tá, tudo bem, sem problema. Né? Esse é um provincianismo engraçado, mas há um provincianismo muito pior do que todos, que é de você achar que o seu momento é o momento mais importante da vida, que a sua existência é uma existência que é digamos assim, o clímax, o ápice da existência humana. É preciso você sair da linha do tempo para poder entender o tempo. É preciso você abandonar a sua perspectiva existencial de 60 anos, 70, 80, 90, 100, quantos forem, para entender a sua vida de fato como você é. Portanto, só a partir de uma espécie de morte simbólica, vamos ver se eu compreendo isso, só a partir de uma espécie de morte simbólica é que você é capaz de entender a sua vida real. Para entender a nossa vida real, nós temos que vivenciar uma espécie de morte simbólica. E esse me parece ser o sentido principal que nós devíamos levar para casa das memórias póstumas de Brás Cubas, não esquecendo a recomendação de lição de casa, para vocês lerem todos os romances, pelo menos os romances e os contos. A obra inteira é grande, mas os romances são 7 ou 8 só. Pode ler todos, incluindo aqueles da juventude. Então, pessoal. Eu não me lembro o nome dele, o primeiro nome, o sobrenome dele é Janete. Eduardo Janete? Eduardo da Fonseca? Exatamente. Sei. Ele fala que o brasileiro sempre é o outro e não eu, né?
porque o brasileiro ele acha que ele individualmente não faz parte do todo. Então, por exemplo, ele se julga um indivíduo honesto, mas ele acha que o brasileiro não é honesto. Ele é honesto, só que o brasileiro não é honesto. Ok. Né? Quer dizer, a soma, né, dos brasileiros não forma o todo. Não forma Muito bem. tudo jamais. O negócio é complexo, e eu não sei como é que resolve isso, né? Eu uma vez tinha combinado com o Olavo de Carvalho, escrevemos um livro juntos, que acho que nunca vamos fazer, que era para tentar, a partir dessas grandes explicações do brasilismo, da brasilinidade, que é o Casa Grande de Senzala, todos esses grandes livros, tentar explicar o brasileiro onticamente. Né? Porque esses livros todos, quando chega lá, o Gilberto Freire diz que o Brasil é cordial, ele não está explicando o Brasil, ele está apenas revelando uma característica do Brasil. Ele não está definindo o Brasil. É preciso que a gente consiga definir o Brasil, compreendê-lo, o brasileiro ontologicamente. Esse estudo ainda está por fazer. Mas é por meio dessa grande literatura de Machado de Assis que você consegue pegar as pistas. E o que nós fizemos hoje aqui é fazer aí uma série de descobertas notáveis sobre pistas para nos levar a essa compreensão real entendeu? A grande briga entre o Schopenhauer e o Goethe, isso não interessa em última análise dentro da perspectiva desse nosso curso aqui. É apenas um elemento para nós entendermos o resto. O Gianetti tenta fazer isso, mas só que ele é muito epicurista, né, no livro dele. Todos eles acabam caindo nos sintomas, porque ninguém é capaz de dar uma explicação espiritual. Como é todo mundo materialista, o sujeito sempre irá procurar em algum materialismo explicação para a alma brasileira. E aí você fica só no sintoma. O sujeito, para poder explicar isso, vai ter que aceitar e vai ter que ter a coragem de dizer assim: o brasileiro, a alma brasileira só se explica pela perspectiva espiritual e não pela perspectiva mental. Quando você conseguir sair do mundo mental e para o mundo espiritual, você é capaz de descobrir então alguma coisa verdadeiramente. Bom, pessoal, olha, aquele casaco aí, alguém esqueceu aqui num desses últimos cursos aí, por isso que está ali esticado como uma bandeira. Se for de vocês, por favor, recupere. Tá? Nós passamos um pouquinho do tempo, eu queria muito agradecer a Patrícia, que faz aqui o nosso trabalho pesado. Eu queria muito agradecer a Josi, que ajudou também desta vez muito, está lá no fundo, a Josi. Queria agradecer a Denise, que é a nossa programadora visual, agradecer ao SESI e agradecer a minha filha Clara, que sempre é uma leitora dedicadíssima e hoje me ler mais.